Olá a todos, aqui é Caleb Elias de Carvalho Barbosa, presidente do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. E hoje vamos responder mais uma vez ao pastor Daniel Batista, do movimento Igreja Sem Política. Ele, num certo vídeo do Instagram, afirmou que ser cristão no lado político é impossível e que não existe moral na política. Essa é mais uma manifestação do pietismo que tem contaminado boa parte das igrejas e afastado os cristãos da responsabilidade de aplicar a lei de Deus em todas as áreas da vida, inclusive na política. Neste vídeo, vamos demonstrar por que essa visão é antibíblica, como ela leva o cristão a violar o primeiro e o segundo mandamentos. E por que precisamos rejeitar essa neutralidade ilusória e submeter também a esfera civil ao senhorio de Cristo. Bem, o tema aí é o dever do cristão. Então, segundo Cristo, nosso Senhor Jesus, o dever do cristão, dentro do mundo habitado, do mundo sistêmico, consiste nisso, em ser a diferença entre os homens, que levam dois aspectos de apelo ali, que Jesus ele dá à igreja. Primeiro, que o cristão tem o dever de cumprir a responsabilidade da conduta cristã. Ou seja, a conduta ali, cristã, significa o quê? Ser a continuidade dele entre os homens, intelectual, moral, espiritual e ministerial. E um outro apelo que aparece no Senhor ali, a igreja, ele avisa para o cristão que todo cristão seria odiado por causa disso, por ser dele, por ser bíblico. Ok? Agora aí vem a pergunta, então como exercer essa conduta cristã na condição de um político? Como exercer essa conduta cristã acreditando em política ou defendendo uma ideologia política? Resumindo, não existe moral na política. A corrupção está nos dois lados, isso é histórico, senhores. Eu entendo que é um comprometimento para o cristão e para a conduta dele sim representar qualquer um dos lados, seja o liberalismo da esquerda, como também o falso moralismo da direita, porque os dois lados estão trabalhando por uma mesma causa, pela destruição do evangelho do Senhor e da igreja dele com esses interesses políticos. Agora, vejam bem vocês, votar é um direito constitucional. Se você tem um candidato de preferencial, é um direito seu. Se você tem uma ideologia política da qual você acata, é um direito seu, ninguém tem que te proibir. Entendeu? É um direito, acabou. Agora, ser cristão num lado político, ser cristão com uma ideologia política, isso é uma coisa impossível, porque a ciência não é igual. Não há esfera para a ciência da fé de Cristo ali atuar nessa realidade, infelizmente. A fala do pastor Daniel Batista é um exemplo clássico de pietismo contemporâneo. Espiritualiza a fé, a reduz à esfera privada e pessoal e deixa toda a esfera pública, política e cultural entregue ao inimigo, ao humanismo. Precisamos desmascarar esse erro e mostrar biblicamente que é justamente por causa da lei de Deus que o cristão deve se engajar na política, e não de maneira neutra, mas fiel ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Primeiro, Daniel Batista afirma que não existe moral na política, como se a política fosse um território amoral, uma esfera onde não há certo e errado, apenas pragmatismo e corrupção inevitável. Essa afirmação é uma negação direta da soberania de Deus sobre todas as áreas da existência. A fala do pastor Daniel Batista é mais uma expressão típica do pietismo moderno, que tenta confinar a fé cristã ao domínio do privado, da alma individual e do culto, deixando todo o resto da sociedade, cultura, lei e instituições sob domínio do paganismo. Essa é uma visão que trai o senhorio de Cristo
e abandona o mandato cultural dado por Deus no Éden e reafirmado por Cristo na grande comissão. A Bíblia ensina que toda autoridade foi instituída por Deus, Romanos 13, 1 a 4, e que os magistrados são ministros de Deus para punir o mal e promover o bem. Ora, se são ministros de Deus, então a política tem ou envolve, sim, uma dimensão moral. E essa moral não pode ser outra senão a lei de Deus. Dizer que não existe moral na política é afirmar que Deus não reina sobre essa esfera, que ele não tem uma vontade revelada para governantes e que a justiça é subjetiva. Esse pensamento é pagão, é secularismo disfarçado de espiritualidade. Quando Daniel Batista afirma que não existe moral na política, ele está ensinando algo que a Bíblia rejeita. A política é, antes de tudo, uma questão moral, porque envolve definir o que é certo e errado na esfera pública. A Escritura, em Romanos 13, 1 a 4, nos mostra que o magistrado civil ou Estado é ministro de Deus para punir o mal e recompensar o bem. Ora, se ele é ministro de Deus, então existe um padrão objetivo para definir o que é mal e o que é bem. E esse padrão não pode ser outro senão a lei de Deus, visto que a lei de Deus é o único padrão de justiça autoritativo, válido, normativo. Isaías 33, 22, Tiago 4, 12. E a própria lei de Deus, no primeiro mandamento, proíbe qualquer outra lei ou padrão de justiça. Dizer que a política é amoral é, na prática, entregar a esfera civil ao relativismo, à corrupção e ao domínio dos ímpios. Segundo, Daniel diz que ser cristão no lado político, ser cristão com uma ideologia política é impossível. Essa é outra falácia pietista. O cristão não apenas pode, como deve, ter uma cosmovisão política bíblica. A palavra de Deus fala sobre o que é justiça, sobre o que é crime, sobre como os juízes devem julgar, sobre o papel do rei ou do magistrado civil e até mesmo sobre a função civil no Estado revelada na lei do Pacto Mosaico. Deuteronômio 4, 5 a 8, por exemplo, diz que a lei de Deus deveria ser a sabedoria e entendimento de Israel diante das nações, e veriam as justas ordenanças de Deus e reconheceriam que nenhum outro povo tinha leis tão justas. Isso significa que a lei de Deus era e ainda é um modelo para as nações. Não existe espaço para uma política neutra. Ou seguimos a lei de Deus, ou seguimos a lei do homem. Ou reconhecemos o senhorio de Cristo, ou acabamos servindo a ídolos modernos, seja o Estado, o mercado, a democracia ou qualquer ideologia ou cosmovisão contrária às Escrituras. O cristão deve ser cristão em todas as esferas da vida. Ser cristão significa ser submisso a Cristo, obedecer a Deus e a sua lei. A lei de Deus, revelada na aliança mosaica, abrange todas as áreas da existência humana: família, economia, culto e o governo civil. Não existe neutralidade política. Ou a política será regida por princípios bíblicos, ou será regida por princípios pagãos. Se o cristão não levar a cosmovisão bíblica para a política, o inimigo levará a dele. Quando Daniel Batista diz que se você tem uma ideologia política na qual você acata, é um direito seu,
ninguém tem que te proibir, né? Ele ainda fala, né, que é um direito e acabou. Ele está ignorando que não existe direito algum para o cristão de acatar ideologias ou cosmovisões políticas ímpias. Isso é gravíssimo e absolutamente antibíblico. O cristão não tem direito de acatar qualquer ideologia ou defender nenhuma cosmovisão política que se oponha à palavra de Deus. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, proíbe que o homem adote qualquer padrão de justiça, verdade ou autoridade que não seja o de Deus, ou revelado na Escritura. Assumir uma cosmovisão política não bíblica é, na prática, colocar outro Deus como fonte última de autoridade. Acatar ou defender uma cosmovisão política não bíblica é definir um padrão sobre política fora da palavra de Deus. E definir qualquer padrão fora da palavra de Deus é idolatria, ou usurpar a prerrogativa e autoridade única de Deus em definir qualquer padrão. O cristão não tem liberdade para seguir o marxismo, o liberalismo secular, o positivismo ou qualquer outra cosmovisão política que rejeite o senhorio de Cristo. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, nos ordena que não reconheçamos nenhum padrão de verdade, de justiça ou de governo que não seja o de Deus. Adotar uma cosmovisão política não bíblica é idolatria, pois é colocar outro Deus no lugar do Deus verdadeiro, confiando em princípios humanos e autônomos para governar a sociedade. Da mesma forma, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, também é violado quando o cristão vota em candidatos ou apoia partidos que defendem princípios contrários à lei de Deus. Esse mandamento proíbe a fabricação de falsos deuses e também de falsos padrões de adoração e justiça. Quando alguém legitima, por meio do voto, políticas que promovem a imoralidade, a liberação de drogas, o aborto, a destruição da família ou o roubo institucionalizado por meio de impostos injustos e corrupção, essa pessoa está, na prática, adorando outro Deus e aceitando outro padrão de bem e mal que não o de Deus. O segundo mandamento proíbe a fabricação de ídolos e de imagens para culto. Quando alguém tolera ou apoia candidatos e partidos cujas propostas são contrárias à lei de Deus, ele está contribuindo para a construção de um sistema jurídico e político que não é fundamentado na lei de Deus. Isso é erguer um falso Deus, uma imagem de escultura, um sistema rival que usurpa o lugar que pertence a Deus ou que concorre com a sua autoridade. Apoiar esse tipo de sistema é participar da idolatria em âmbito civil ou na esfera política. É legitimar um culto falso à criatura em lugar do Criador. Portanto, votar em candidatos que promovem agendas antibíblicas, seja aborto, liberação de drogas, destruição da família ou roubo institucionalizado, é pecado, né? É uma transgressão contra o segundo mandamento. É colaborar com a criação de um falso altar para um falso Deus. O cristão tem o dever de rejeitar esse sistema e de agir para que a sociedade seja moldada conforme os justos preceitos do Senhor. Portanto, não, o cristão não tem o direito, e acabou, de votar em qualquer um. Ele tem
o dever de votar segundo a lei de Deus. Toda escolha política é um ato moral. E todo ato moral é um ato religioso, pois reconhece ou rejeita o senhorio de Deus. O pietismo de Daniel Batista tenta fazer uma separação entre vida espiritual e vida pública, como se Deus governasse apenas a igreja e a alma individual, mas não a política e o Estado. Isso é gnosticismo disfarçado de fé cristã. Cristo é Senhor de tudo, inclusive do Estado e das leis que regem a nação. O que Daniel Batista propõe é um cristianismo esquizofrênico, um cristianismo que se diz submisso a Cristo no culto de domingo, mas que entrega a política, a educação, a economia e a legislação para os ímpios de segunda a sábado. Mas o cristianismo bíblico é totalizante. Ele exige que toda a vida, pensamentos, ações, escolhas, votos, seja cativa a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Não existe fé verdadeira que se limite à alma e ignore o mundo. Em resumo, a posição de Daniel Batista é uma deserção, é abandonar a guerra religiosa e espiritual no campo de batalha político-cultural. O cristão não tem liberdade de ser neutro, pois a neutralidade não existe. Ou ele obedece a Deus, ou coopera com os inimigos de Deus. O chamado bíblico é claro: beijai o filho, para que não se irrite e pereçais no caminho. Salmo 2:12. A política a política deve se curvar a Cristo, porque Cristo é rei sobre todas as nações. Mateus 28:18. Apocalipse 1:5. Em suma, a posição de Daniel Batista é perigosa, porque incentiva os cristãos a se omitirem e deixarem o campo político dominado por ímpios. A consequência disso é que leis perversas são aprovadas, o povo sofre e a justiça de Deus é desprezada, é subvertida. O chamado bíblico é o oposto. Os reis e governantes devem beijar o filho. Salmo 2:10-12. Ou seja, submeter-se ao governo de Cristo. E as nações devem ser ensinadas a guardar tudo o que Cristo ordenou. Mateus 28:18-20. Negar a relevância da fé na política é negar um mandato cultural, é negar o senhorio de Cristo, é abandonar a grande comissão. Bom, concluindo então, diante de tudo isso, o chamado para o cristão é claro. Precisamos nos arrepender da omissão e da conivência com sistemas políticos e ideologias que afrontam a Deus. Cada voto dado a candidatos e partidos que defendem pautas antibíblicas é uma forma de legitimar a construção de um sistema de idolatria, um falso altar erguido contra o reino de Cristo. Devemos abandonar esse falso senso de neutralidade que o pietismo nos vendeu, pois neutralidade não existe. Permanecer inerte é, na prática, tomar o lado do inimigo. Cristo é Senhor sobre tudo, inclusive sobre o Estado, sobre as leis e sobre os governantes. Ele não reina apenas sobre a igreja reunida no domingo. Ele reina sobre a política, sobre a economia, sobre a educação e sobre a cultura. Portanto, ser cristão significa ser cristão em todas as esferas da vida. Ser cristão significa aplicar a lei de Deus também no voto, também nas decisões públicas, também no engajamento social. O cristão deve lutar para que a lei de Deus seja o padrão de justiça que governa a nação, não por meio da força
revolucionária, mas pela proclamação do Evangelho, pela pregação fiel da palavra, pela formação de uma cosmovisão cristã e pela aplicação dos mandamentos de Deus em todas as áreas da vida. O quietismo de Daniel Batista é uma rendição, é uma deserção do campo de batalha. A verdadeira fé bíblica, porém, é militante. Ela busca submeter cada pensamento cativo a Cristo. 2 Coríntios 10:5. E fazer todas as nações discípulas do Senhor. Mateus 28, 18 a 20. O cristão não pode se contentar em ter a diferença no sentido meramente passivo. Ele é chamado a ser luz ativa que expõe as trevas, tal que conserva a sociedade, fermento que transforma a massa inteira. Portanto, rejeitemos o pietismo, rejeitemos a neutralidade, rejeitemos as ideologias ou cosmovisões políticas ímpias, de esquerda, de direita ou de qualquer espectro político. Que não é? Rejeitemos padrões sobre o Estado, sobre a sociedade, que não estejam em conformidade com a lei de Deus. E, com arrependimento e fé, trabalhemos para reconstruir a sociedade sob o governo de Cristo. Porque o reino de Deus não é apenas uma realidade futura, ele está avançando na história agora. Cristo é Senhor. E a única resposta fiel é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado, entendido o conteúdo. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui, no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e conhecidos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no canal IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira.